Existe um rumor de que o Roberto Gomes Bolaños ele queria escrever um episódio final onde o Chaves ele seria atropelado e morreria. E essa história, ela parece ser uma grande fake news. Mas eu acredito nela. E o motivo? Esse livro. O livro ele inicia com um prólogo, que é como se fosse o Roberto Gomes Bolaños encontrando o Chaves, a sua maior criação. E ele, num primeiro momento, ele olha para o Chaves de uma maneira bem elitista. Ele fala coisas como: essa criança pobre, feia, suja, com esse short largo, que tem mais remendos do que a tecido original, com esse sapato estilo mineiro, que provavelmente era de um adulto. E o pior de tudo, com esse chapéu que tem essas abas grandes, que são claramente feitas para o frio, quando a gente tá num verão. Tá vindo pedir para engraxar os meus sapatos, que já estão limpos. Não precisa ofender. Só que por fim, ele aceita que o Chaves engraxe os sapatos dele, porque ele vê no Chaves como se ele representasse a ternura do mundo todo. E depois de feito o serviço e o pagamento, o Chaves ele sai correndo falando que vai comprar um sanduíche de presunto. Não gostaria de comer um sanduíche de presunto? E ele deixa pra trás um caderno sujo, surrado, velho, cheio de manchas e de marcas de graxa e de tinta e de outras coisas, sabe-se mais Deus o quê. E esse livro, o Roberto pega esse livro e ele transforma no Diário do Chaves. O livro ele não é dividido em capítulos, o que dificulta um pouco a leitura, mas como diz a Jéssica Balucci quando ela tá analisando o filme ruim, abraça. A primeira parte é o Chaves contando sobre a sua primeira infância. E você fica como se você estivesse assistindo um show do Léo Lins. Você fala, tem frases engraçadas, mas eu definitivamente não deveria estar rindo disso. O Chaves ele começa falando: eu achava que eu não tinha um pai, mas me explicaram que para eu nascer, meu pai precisou deitar com minha mãe. Então provavelmente ele só deitou e foi embora. A minha mãe eu conheci, mas muito pouco. Ela trabalhava muito e era muito cansada e me deixava numa creche. E quando ela chegava, perguntavam pra ela: qual é o seu filho? E ela dizia: não sei, qualquer um desses. Então nem sempre entregavam a mesma criança pra ela. Então o mais certo é que eu não sou eu. Um dia minha mãe não me buscou na creche. E nos outros também não. Então me levaram para um orfelinato. Sim, os erros de gramática, eles são propositais, porque afinal de contas, é o Chaves, uma criança de 8 anos que está escrevendo. E a manda-chuva desse orfelinato era a Dona Martina, que estava sempre de mau humor e sempre batia nas crianças. Um dia, meu nariz sangrou e sujou minha roupa. E ela ficou muito chateada, ela me deixou sem comer. Que ódio dessa mulher. Com uma criança, não se mete com criança, não! Esse orfelinato tinha um garoto mais velho chamado Sente. O apelido dele é Sente. Com esse apelido deve se chamar Vicente. Isso. E ele era meu melhor amigo. O ruim é que ele vivia sempre doente. Até que ele faleceu. No céu tem pão e morreu. Algumas vezes vinham e levavam as crianças mais bonitas do orfelinato. Eu queria muito ir embora. Mas eu era tão feio que quando a gente brincava de esconde-esconde, as crianças preferiam perder do que me encontrar. Vocês estão vendo? Ele sempre fala a coisa mais trágica e horrível do mundo, e aí ele termina a página com uma piadinha. Eu não aguento. Eu queria muito fugir, mas eu era muito burro e eu não tinha imaginação. E quando você não tem imaginação, você não tem boas ideias. Além de pobre, você é bem burro. E por isso, um dia eu comecei a chorar. E a Dona Martina me perguntou por que eu estava chorando, e eu falei pra ela: é porque eu queria fugir. E aí ela abriu a porta e falou: tivesse dito antes. Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! O Chaves fala que ele andou muito em ruas que não eram tão bonitas quanto as da TV, mas que também não eram tão feias como outras que a gente também vê na TV, e que a pior parte era a fome. Que ele sentia tanta fome que às vezes ele pensava em roubar comida. Mas ele sabia que roubar é pecado. Aqui ninguém vai relativizar o mal, não. Ele é órfão, ele tá com fome, mas ele não vai roubar. Então ele passou a pedir comida.
uma senhora deu 2 cenouras pra ele, outro senhor deu um sanduíche de presunto, e um outro deixou que ele dormisse nos carros que ele cuidava, desde que o Chaves ajudasse ele levando baldes com água. Ih, mais água! E ele fala que esse moço era tão, que esse senhor era tão bom, que ele também deixava com que meninas dormissem nesses carros. E ele era tão bom que às vezes ele dormia também lá pra fazer companhia a elas. Chaves, eu não sei como é que eu te falo, mas corre daí que esse lugar não é bom, não parece ser uma boa ideia. E aí o Chaves ele conta que ele chegou em um terreno baldio e lá haviam mais ou menos umas 7 ou 8 crianças. E essas crianças elas usavam drogas lícitas e ilícitas. Que história é essa que tu tá metida com droga? E uma delas estava pintando o rosto porque ele fazia malabares no semáforo. E tinha outra que era muito tímida e que não sabia fazer malabares, que ficava de 4 para que um subisse nas costas dele e fizesse malabares em uma altura maior para que carros mais longe pudessem ver ele fazendo o show dele. E como toda desgraça na vida de pobre é pouca, esse menino tímido que estava lá trabalhando é atropelado. E aí eles correm lá pra ver, e o menino que tem a maquiagem de palhaço tá chorando, e eles acham que isso faz parte da maquiagem. To say that you're fine when you're not really fine. O Chaves ele sai correndo sem rumo, e ele fala que ele nunca mais viu aquelas crianças, somente quando ele tem pesadelos. E aí ele acorda com a respiração ofegante e com uma sensação de estar com muito frio. Pouco se fala das crises de ansiedade do Chaves. Quando ele chega na vila, você pensa, ufa, agora a gente vai ter um respiro. Achou errado, otário? Ele passa a morar com uma senhora na casa número 8. E essa senhora fala que o Chaves lembra muito o seu neto. E essa senhora ela tinha Parkinson. E ela orava muito a Deus pedindo para que as mãos dela parassem de tremer. E um dia elas pararam de tremer. No dia seguinte ela foi enterrada. Ah! Gente, é muita desgraça, que ódio! Só que eu tô tranquilo, cara. Tô tranquilaço. E chegaram novos inquilinos para morar no 8 e o Chaves teve que sair de lá. Vocês estão contando quantas pessoas o Chaves já perdeu? Eu acredito que essa parte da senhora, do número 8, ela seja uma metáfora ao início do personagem, né? O Chaves, a gente sabe que ele começou no canal 8, e por isso Chaves do 8, que era uma forma das pessoas lembrarem do personagem e do canal. Mas o canal 8 não existe mais, mas as pessoas já conheciam ele como Chaves do 8. Né? Depois ele continuou apresentando os outros personagens da vila, e agora sim a gente tem um respiro. O Chaves também conta bastante da escolinha, e lá a gente tem várias cenas e diálogos que são iguais ao que acontece no seriado. Mas a gente também tem coisas novas. Por exemplo, a gente tem cada criança falando o que ela quer ser quando crescer. A Chiquinha quer ser presidente. Especially since we moved all men underground and used them just for breeding. O Godines quer ser jogador de futebol. O Nhonho quer ter muitos restaurantes. A Pops, ela quer ser atriz de novela. O Kiko, ele quer ser com a sua mãe. E aí o Chaves fica olhando pra ele, tipo, ué, ele quer usar vestido, brinco, maquiagem? Eu acho que você, daqui do grupo, é a mais afeminada. Total. Sim! E aí o Kiko explica, não, eu quero ser como minha mãe, porque eu quero ter um filho como eu. E o Chaves, como ele é esse pobre que não tem referência nenhuma, ele fala que ele não sabe o que ele quer ser. A gente também tem uma referência a Star Wars, quando o professor Girafales, ele tá contando histórias, né? E uma das histórias que ele conta pra eles é a história de Adão e Eva. E aí o Chaves escreve, né, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso por um anjo que tinha uma espada como as de Star Wars. Um outro dia, o Nhonho, ele tá chateado porque as crianças estão zombando dele e do Senhor Barriga. E a bruxa 71, a Dona Clotilde, ela se aproxima dele e fala, olha, você não pode ligar pra isso. Eu não ligo quando eles me chamam de bruxa. Aí o Chaves olha e fala, ué, claro que liga. Você está me desafiando, é? E aí começa a chamar ela de bruxa. E as outras crianças também se juntam ao coro. E ela lá bem plena, querendo provar o ponto dela, fala, ai, não ligo para o que vocês falam de mim. E eles começam a ficar felizes, porque a bruxa do 61 finalmente não vai ligar de que eles estão chamando ela de bruxa. A Chiquinha, pelo contrário, ela começa a chorar. Porque ela fala, como assim ela não vai ligar?
o legal de chamar ela de bruxa é que ela se importa, é que ela liga. Ela tá acabando com a nossa diversão, com a nossa alegria, com o nosso entretenimento. Vai que essa moda pega, vai que a Dona Florinda, por exemplo, deixa de se importar também quando a gente chama ela de velha coroca. E aí nessa hora a Dona Florinda tá passando e fala, ué, quem que é velha coroca? E aí a Chiquinha fala, muito obrigado por me devolver a fé no gênero humano. O Chaves também conta sobre a Patty, né, o seu primeiro amor. E a Patty que ele coloca é a Patrícia Jimenez. A gente sabe que cada Patty tinha um sobrenome diferente. A Patrícia Jimenez foi a primeira. E esse amor não dura muito, porque ela vai embora. E o Nhonho, quando ele faz uma viagem, ele reencontra a Patty. E aí ele volta e fala, olha, Chaves, eu vi a Patty, a fulana de tal. E aí o Chaves, quem é Patty? É boy lixo que não liga no dia seguinte. Também temos a clássica placa, nessa vila estão proibidos os animais. Também temos o episódio da Chiquinha falando para o Chaves enterrar uma moeda, porque vai crescer uma árvore de dinheiro. Também temos o Natal e o ladrão da vila. Bom dia, senhor roubado. Furtado. Meu nome é Furtado. Só que aqui a história ela tem um desfecho diferente. Todo mundo tá teorizando quem é que tá roubando as coisas. Muitas pessoas acham que é o Seu Madruga ou o Chaves, que são os dois mais pobres da vila. Ele é a pobre da turma. E o Chaves e o Kiko decidem investigar. Então eles pegam os eletrodomésticos da casa da Dona Florinda e levam até o pátio da vila. E ficam lá espiando para ver quem é que vai roubar. E eles descobrem que na verdade é uma pessoa de fora da vila que vem roubar as coisas. E ele leva. E quando eles estão na terceira noite fazendo isso, para comprovar a sua teoria, a Dona Florinda pega o Kiko no flagra. E aí todo mundo passa a acreditar que o Kiko estava pegando as coisas para levar para o Chaves. Também temos coisas novas na vila. Por exemplo, a Chiquinha falando que quer pegar emprestado o ferro de passar do Jaiminho Carteiro para passar a cara da Serafina, porque ela fala que as modelos fazem isso para tirar as rugas. E a Pops fala, olha, tudo bem, eu deixo você passar a cara da Serafina, mas se primeiro eu passar ferro na cara da sua bisavó, que também tem a cara toda enrugada. E o Nhonho, escutando essa história das modelos que fazem cirurgias, etc., conta que ele tem primos gêmeos e que um estava precisando de um rim, e como eles eram compatíveis, um doou o rim para o outro. E o Chaves, escutando essa história de médicos fazendo operações, ele começa a imaginar parte do corpo de uma pessoa na outra. Por exemplo, ele imagina as bochechas do Kiko no Seu Madruga. A frase, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu? No livro ele é dito pelo Jaiminho, um pouco antes dele ficar doente. Ele fica muito doente e ele vende a bicicleta para comprar medicamento. E ele também para de deixar trancada a porta. Porque um dia ele estava doente, a porta estava trancada. E as crianças foram lá para ajudar ele, saber como ele estava. E ele não tinha forças nem para abrir a porta. Então ele passou a deixar a porta destrancada. Algumas páginas depois, o Chaves encontra ele morto no seu próprio apartamento. Assim como a última aparição do Chaves foi na escolinha, Silêncio! Silêncio! Olha, quem fala besteira é o mestre linguiça. Ele... a última página do caderno do Chaves também é na escolinha, onde o professor Girafales está explicando sobre investimentos e tudo mais, e ele termina com uma frase muito bonita, que é: a felicidade é quando você está contente. Ou seja, a melhor coisa é guardar na memória somente as recordações de coisas boas, para se chegar a ver uma inflação de felicidade. Que lindo, cara! O epílogo do livro é o Roberto Gomes Bolanhos falando que ele voltou várias vezes naquele lugar para ver se encontrava novamente aquela criança, mas ele não achou. Então ele decidiu publicar o livro para de alguma forma reencontrar essa criança, e ele termina agradecendo ao Chaves, né, a esse personagem, por tudo que ele lhe deu. E as últimas páginas do livro, agora sim o fim, é a Dona Florinda contando sobre as viagens e as turnês que o elenco de Chaves fez. Agora você sabe tudo sobre o Diário de Chaves. Para de espalhar fake news. Sim, claro. Eu joguei várias fake news. O livro não conta o verdadeiro nome do Chaves. E tem outra coisa muito legal, é que o livro ele tem ilustrações feitas à mão pelo próprio Roberto Gomes Bolanhos. Uma delas eu tentei imitar aqui, né, imitar o estilo do Roberto Gomes Bolanhos, mas ele tem várias ilustrações durante o livro todo.
Ó, vou pegar aqui uma, por exemplo, pra vocês verem. Ó, aqui. Essa aqui é a mesma que eu desenhei na minha geladeira. Ó, aqui tem o Chaves. E ele desenha praticamente todos os personagens da vila. Aqui o Chaves também, fazendo palhaçada. Ó, aqui a Dona Florinda e o Professor Girafales. Tem vários desenhos muito legais. Mesmo. Ó, aqui o Jaiminho, que acaba falecendo no final. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, se inscreve nesse canal. E deixa aí nos comentários qual foi a parte que você mais ficou chocado com essa história de Chaves. Se você quer continuar assistindo eu falando de Chaves, aqui do lado eu vou deixar um vídeo explicando por que os mexicanos odeiam Chaves. E aqui do outro eu vou deixar um vídeo onde eu e o meu irmão fazemos uma tier list de todos os figurinos das crianças de Chaves. E até o próximo vídeo. Tchau!